Olá, seguidores da Consulac, tudo bem com vocês? Meu nome é Éder Mesquita e hoje eu estou aqui para responder alguns questionamentos que vêm surgindo aí em nossas redes sociais e eu quero responder cada um deles. Este é nosso primeiro quadro com as respostas das perguntas dos seguidores. E se você tem interesse de ter sua pergunta respondida aqui também, é só deixar seu comentário aqui embaixo. Então vamos lá, Éder. A Josiane Souza disse assim: boa noite, excelente trabalho. Obrigado, Josiane. Falando sobre sanitização, quais produtos você aconselha? Cloro ou ácido peracético? Ou devo ir alterando os dois produtos? Olha só, Josiane, em termos de sanitização, o interessante é sempre a gente usar produtos variados e não o mesmo produto. Então, o uso do cloro é muito indicado para determinadas situações e o uso do ácido peracético também é indicado, principalmente quando a gente trata de equipamentos em aço inox. Só que ainda te recomendo mais ainda, te recomendo fazer o uso de mais um sanitizante aí para você mesclar com o cloro e o ácido peracético, que é a biguanida, que é um outro sanitizante muito eficiente também e que dá para você fazer aí uma mescla dos três, fazendo com que você tenha mais eficiência no seu processo de sanitização. A Neide Ferreira Marques: faço a mussarela com leite de saquinho pasteurizado. Uso soro e coalho. Poderia colocar o cloreto de cálcio junto na mesma receita ou daria alguma alteração? Neide, olha só, quando a gente faz uso de leite pasteurizado, é importante a adição do cloreto de cálcio, visto que a gente vai ali repor uma certa quantidade de cloreto de cálcio que foi indisponibilizado durante o processo de pasteurização. Porém, você cita para mim aí que faz uso de soro, provavelmente como fermento. Não é uma indicação nossa. Te indico utilizar um fermento específico para a produção de queijo mussarela. Seu resultado vai ser bem mais satisfatório. Boa noite. O processo de resfriamento, água a 5 graus, a mussarela fica na forma. Quantas vezes deve ser virada? Olha só, Durval, esse processo de resfriamento é uma etapa importantíssima de todas aquelas que a gente faz para a produção de queijo mussarela. Só que as viragens elas devem ser feitas antes de se colocar a peça na água gelada. Ou seja, antes de ser levado para o tanque com água gelada, você deve fazer entre 2 e 3 viragens, garantindo assim a estética adequada do queijo na forma. Durval Menezes Filho novamente. Boa noite. Depois de quanto tempo que foi informada pode colocar na água? Olha só, Durval, esse tempo ele varia um pouco, né? E vai ser aí entre 5 a 15 minutos, porque é o tempo que você vai fazer essas viragens, né? De 2 a 3 viragens que a gente falou aqui. É importante que a primeira viragem ela tenha um tempo um pouco maior, para que seja feito o formato e você tenha que fazer menos viragens. Quando você consegue deixar a primeira viragem por um tempo maior, você consegue virar e deixar um tempo menor, porque aí a gente já vai ter uma formação adequada da mussarela na forma. Então, esse tempo vai variar entre 5 e 15 minutos. Josine com mais 2 perguntas. Primeiro, como deve utilizar o sorbato como agente de sanitização? Olha só, Josiane, o sorbato, ele como agente de sanitização, normalmente a gente utiliza para pulverização, né? Qual que é a vantagem disso? Ele é um antifúngico, então normalmente a gente utiliza quando a gente tem algum problema relacionado a bolores e leveduras. Mas vale lembrar um detalhe muito importante. Como ele pode ser um aditivo adicionado aos queijos, a gente, o simples fato de pulverizar ele no ambiente, se ele cair no queijo, ele já se torna um ingrediente ali daquele produto. Então deveria de estar presente ali na lista de ingredientes. Então te recomendo fazer a pulverização do ambiente sem nenhum tipo de produto na câmara, para que depois você possa levar o produto lá para a câmara e não ter problema com a legislação. Queijo padrão e queijo mussarela podem ser colocados na mesma salmoura? Olha só, não é indicado. E por que não é indicado? É uma situação muito simples. A mussarela é um produto que tem uma tendência de desprendimento de bastante soro durante ali o seu processo de salga, né? Seu processo de salga é uma osmose
onde a gente tem a penetração do cloreto de sódio e uma saída de soro. E esse soro vai para a salmoura e ele leva consigo parte de ácido lático. Então começa a ter uma acidificação bem intensa dessa salmoura, o que pode prejudicar o uso dela compartilhado com outros queijos. Então não é uma indicação adequada fazer o uso da mesma salmoura para esses dois tipos de queijo. A gente tem até alguns queijos que podem ser utilizados compartilhar a mesma salmoura, mas mussarela e Minas padrão não é indicado. O Arnaldo Júnior, boa tarde. Se eu usar um fermento de qualidade, posso fazer o pingo? Para quem não sabe, pingo é tirar o soro para fazer a fermentação do queijo. Para utilizar em outra produção? Arnaldo, essa questão do uso do pingo, ela tem diversos fatores que influenciam. Não é uma indicação nossa você fazer esse tipo de procedimento. O pingo é muito comum em regiões tradicionais de flora bacteriana tradicional daquela região. Então a gente consegue fazer uma perpetuação daquela flora nos nossos queijos, utilizando o pingo, que é retirar uma parcela do soro para ser utilizado na produção posterior. Porém, quando a gente utiliza um fermento de boa qualidade, a gente pode acabar por fazer um desbalanceamento desse fermento, desbalanceamento dessa flora, porque as bactérias que estão presentes ali no fermento, elas podem ter quantidades variadas, né? Normalmente não são um grupo só de bactérias, são 1, 2 ou 3, até 5 grupos diferentes, e elas podem ser desbalanceadas, ou seja, a quantidade de cada um pode ser desbalanceada por alguns fatores, como temperatura, por exemplo. Se você favorece a temperatura ali do seu processo a 40 graus, por exemplo, um grupo de bactérias vai se desenvolver mais. Se você faz a 42, outro grupo de bactérias vai se desenvolver mais. E assim, no início você teria um equilíbrio desses grupos de bactérias e com o passar do tempo eles poderiam estar desbalanceados, o que tornaria aí o seu fermento muitas vezes até inválido, ou seja, ele não produziria aquilo que ele deve no queijo. Então, não é uma indicação. Canal Comédia Oficial. Tem algum cálculo para saber a quantidade de sal a ser utilizado na mussarela na hora do preparo? Sim, tem cálculo. Normalmente, a mussarela ela tem uma porcentagem de sal adicionada em torno de 1 a 1,5%. Isso varia de uma região para outra. Algumas regiões gostam do queijo mais salgado, outras do queijo com sabor mais suave. Mas essa quantidade ela é baseada na quantidade de penetração de sal na mussarela. E não simplesmente colocar essa quantidade de sal em uma determinada etapa do processo para se obter esse resultado. Então, assim, o que a gente tem que avaliar é o próprio produto e, de preferência, utilizar uma salmoura para que a gente tenha esse resultado esperado. Não é indicado de forma alguma fazer esse tipo de salga da mussarela durante o processo de filagem, que é muito comum o pessoal fazer esse tipo de pergunta também. Mazão Martins, boa tarde. Mussarela artesanal tem mesmo rendimento que uma mussarela industrial? Olha só, pode variar. E isso é explicado pelas diferentes características que a gente tem no leite. Então, a gente sempre fala aqui que o padrão da mussarela, o padrão de rendimento da mussarela, ele é uma faixa. E por que é uma faixa? Porque a gente tem condições específicas de determinados locais que são diferentes dos outros. Consequentemente, o produto também é diferente. E para exemplificar isso, principalmente relacionado a rendimento e as características do leite, a gente tem regiões onde a gente tem o extrato seco total do leite atingido até 13%. E outras regiões que o extrato seco total do leite ele atinge no máximo 12, 11,5%, que é o mínimo permitido pela legislação, mas é permitido pela legislação. Ou seja, se a gente comparar um leite com 11,5% de extrato seco e um leite com 13% de extrato seco, logicamente o leite com 13% de extrato seco teremos um rendimento muito mais satisfatório. Então não é necessariamente porque ela é artesanal tem um extrato seco mais elevado, mas sim pela própria característica do leite natural de cada região.
E, por último, a Lilian Ribeiro. Como saber o pH do leite na fabricação caseira, com leite cru para uso próprio? Ô Lili, pH é um parâmetro que a gente tem de qualidade importantíssimo para o processo de fabricação de queijos. E não tem outra forma da gente apurar esse valor que não seja com equipamento. A gente precisa de um equipamento. Esse equipamento é um pH-gâmetro. A gente tem uma série de pH-gâmetros aí disponível no mercado, desde os mais baratos até os de custo bastante elevado. É claro que não precisa de um equipamento desse para uma produção pequena. A gente pode ter um equipamento com relação custo-benefício bem interessante, mas não existe outra forma. Tem que ter o equipamento. O pH-gâmetro é indispensável, principalmente para quem produz queijos como mussarela, onde a gente tem ali uma importante faixa de pH para iniciar o processo de filagem. Bom, pessoal, tá aí as perguntas respondidas. Se você gostou, achou que isso foi relevante para você, deixa seu like aí pra gente. Isso vai nos ajudar, ajuda também o YouTube a entender que você gosta desse conteúdo e vai te entregar mais conteúdo, ok? E se você quer a sua pergunta respondida aqui também, nesse quadro que agora vai ser mensal, deixa os seus comentários aqui, que a gente tem o maior prazer de responder as suas dúvidas. Muito obrigado, até o próximo.